Cordiais saudações, estimados visualizadores do nosso programa Pod Luanda. Eu espero que vocês estejam bem. Eu que vos falo, o apresentador Etienne Correia. Hoje nós temos aqui uma figura de veras honrosa, de veras referencial. Temos aqui uma figura que conseguiu fazer o equilíbrio entre a vida do rap e entre a vida corporativista e uma profissionalização do marketing. Nós temos hoje Marcelo Quintas, mais conhecido como Fatboy. Marcelo Quintas, Fatboy, meu querido Cota, posso assim me tratar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por cá estar para passar a sua visão ampla e o seu vasto conhecimento à comunidade juvenil. Eu considero que isto será de facto preponderante. Espero, e não espero, eu tenho a certeza que a nossa conversa largada vai ser de veras crucial. Bom, Etienne, antes de mais eu quero agradecer o convite, dizer que para mim é uma grande honra estar aqui a ter esta conversa contigo e poder partilhar aquilo que é um pouco do meu conhecimento, da minha experiência com a vossa audiência. Bom, hoje como é que é a questão do som, mas foi superado. Como eu dizia, é para mim de facto uma grande honra estar aqui presente contigo, Etienne, e poder ter aqui um bom momento, ter uma conversa largada e poder partilhar aquilo que é um pouco do meu conhecimento e da minha experiência com a vossa audiência. Ok, antes de nós entrarmos para esta questão da dualidade, do equilíbrio que foi materializado pelo Marcelo Quintas, a comunidade juvenil precisa de entender como é que se chegou até aí, quais são as bases, porque há sempre uma base sólida, claramente, para que possa se atingir a um nível mais elevado. Então, quais são as bases? O que é que influenciou o Marcelo? O Marcelo tem uma vertente familiar histórica e acredito que sim. Bom, eu acredito que as bases vão sempre partir de casa. Certo. Okay? Embora haja aqui um histórico na minha família, por parte do meu pai, o meu avô, o pai do meu pai, já trabalhou com entretenimento, com música, comunicação. Isto é uma coisa que eu descobri há cerca de 3, 4 anos. Eu não tinha conhecimento, mas ele já foi agente de alguns artistas muito conhecidos, empresário de vários artistas. Depois tem o meu pai, que é uma pessoa que de facto também na área da comunicação é uma pessoa muito conhecida no nosso país. No entanto, eu costumo dizer que eu sou um comunicador do acaso, porque embora eu goste de comunicação desde pequeno, eu não tinha grandes planos em ingressar para esta área, porque eu estudei informática e só posteriormente é que eu fui para a comunicação. No entanto, sempre houve aqui uma vontade de trabalhar com a produção audiovisual. O meu maior sonho até hoje é ser realizador de cinema. Isso é uma coisa que eu ainda não concretizei, mas eu sei que um dia hei de concretizar. Certo. E eu só aproveitei ao máximo aquilo que foi a minha entrada para o mercado de trabalho, para o mundo corporativo, porque na minha primeira profissão eu já trabalhei com comunicação, mas comunicação digital. E daí eu fui crescendo e caminhando e continuo a crescer. No entanto, no que diz respeito às bases, sim, só voltando aqui à questão inicial, para mim teve muita influência por parte da minha família em casa, ok? Eu sou uma pessoa que teve o privilégio de ter uma mãe que é o meu maior exemplo, a minha maior referência, e tive também a oportunidade de ter 2 pais homens, que é o meu pai e o meu padrasto, que são pessoas que de certa forma sempre me atribuíram muitos valores, sempre priorizaram muito a família, a educação, o respeito, a humildade. Então, tudo isso acabou por contribuir para a criação daquilo que é a minha personalidade, daquilo que é a minha identidade e, inevitavelmente, isto tudo reflete-se no que eu tenho estado a fazer hoje. Numa novidade para a coletividade e para quem conhece o Marcelo Quintas, que o Marcelo Quintas vem de uma base privilegiada. O Marcelo Quintas é privilegiado, podemos assim dizer. Como é que o Marcelo Quintas não ficou desviado? Como é que o Marcelo Quintas não se deixou ficar viciado pelos mimos que muitos pais chegam a conceder? Como é que o Marcelo Quintas conseguiu se manter esse homem disciplinado e chegar até o topo? Porque não é fácil. As pessoas veem o Marcelo Quintas, mas não sabem o que está por trás do Marcelo Quintas. Claro, sim. Claro. É assim, Etienne, eu não vou dizer que eu já cheguei ao topo, ok? Ainda há aqui muita estrada para se percorrer. No entanto, quanto à questão de não ter perdido o foco, eu
sou uma pessoa normal como qualquer outra pessoa e claramente que hoje em dia estou numa fase melhor, mas já tive fases em que as coisas eram um bocadinho turbulentas também, o que é normal, faz parte do processo de crescimento de qualquer pessoa. Eu também já fui um adolescente, eu nunca fui rebelde, ok? Sim. Mas já fui uma pessoa com algumas dúvidas, com algumas questões, já fui uma pessoa que achava que tinha razão em muita coisa que na verdade não tinha, que sabia mais do que realmente sabia. No entanto, houve uma altura da minha vida em que eu tive que cair na real de que aquilo que eu estava a viver, os prazeres do momento, as sensações e tudo mais, aquilo era, tal como o nome já sugere, momentâneo. Okay? Sim. Eu tinha a noção de que se eu não começasse a trabalhar naquilo que é a construção da minha carreira, da minha imagem, a criar ou a fortalecer os lares, os pilares da família que eu estava a começar a construir, eu não ia conseguir ter um estilo de vida que eu fosse achar agradável, ok? Sim. Então eu daí senti a necessidade de que eu tinha que começar de facto a ter mais atenção no meu percurso, na minha trajetória e começar a definir aquilo que de facto era prioridade e o que não era prioridade. Eu tive acesso a determinadas experiências que eu digo assim, eu um dia vou repetir isso, quero voltar a viver isso, quero voltar a fazer isso, mas não agora, porque eu neste momento estou naquela fase onde hoje em dia eu sou pai de família e então eu já não penso só para mim, eu penso para a minha família. Certo. Portanto, eu tive que mudar as prioridades e começar a delinear aqui um caminho para que eu mais para a frente conseguisse ter aqui uma estabilidade que me permitisse eu poder ter acesso novamente a essas experiências, mas ao mesmo tempo proporcionando tudo o que for necessário também a essa família que eu estou a construir. Por isso é que eu acredito que não houve um desvio total. Houve sim um desvio, houve, isso é normal. Sim. É normal de qualquer adolescente, de qualquer jovem, mas graças a Deus conseguimos nos alinhar e hoje estamos aqui. E manter o foco. Mas podemos dizer, eu não conheço o Marcelo desde já. Eu conheço o Marcelo desde há bons anos. Eu posso dizer assim, desde como conheço por gente, né? Mas sei que o Marcelo já fez parte do Pupilos do Exército. Sim. Essa formação militar, essa base militar foi preponderante para a tomada de decisões de Marcelo? Claramente que contribuiu muito na formação da minha personalidade. É assim, a formação militar ensinou-me muito no que diz respeito a valores, a saber honrar compromissos, mesmo quando nós achamos que não será possível, porque nós por vezes temos aquela questão de estarmos diante de uma situação que nós achamos que não está ao nosso alcance, mas nós não temos escolha, ou é aquilo ou não é nada. Sim. E essa formação militar ajudou-me muito nisso. Há aqui também um lado que eu costumo dizer, aquilo preparou-me para um mundo que não existe. Porque assim, na educação militar tu vais prezar muito pela camaradagem, pela união, existe muito aquilo do por um pagam todos, e isso vai te obrigar de certa forma a ti e aos outros integrantes do teu pelotão, que é assim como nós chamamos, façam sempre as coisas bem, porque independentemente do erro do Marcelo ou do Etienne, vamos todos pagar. Sim. Então havia ali uma motivação, uma ajuda, uma cooperação entre nós colegas que transmitia o que era a nossa preocupação com o próximo, porque nós não queremos pagar por uma coisa que não fizemos, então vamos ajudá-lo a fazer bem. Okay? Então, se nós olharmos para o mundo aqui fora, infelizmente as coisas nem sempre são assim. Sim. Quando eu falo nem sempre são assim, é mais a questão da união, da camaradagem. Claramente que nós aqui temos muito boas pessoas, muito boas relações, mas por vezes nós criamos expectativas de pessoas que elas possam ter determinados comportamentos e que depois não correspondem com aquilo que nós expectamos. E isso também acaba por ser, em parte, culpa nossa, porque nós é que estamos aqui a tentar desenhar uma personalidade de outra pessoa que nós não conhecemos a 100%. Então, isto para falar aqui da questão da formação militar e a forma como me prepararam para o mundo, inevitavelmente isto contribuiu e muito naquilo que eu sou hoje. Muito mesmo. Eu digo que aqueles foram os melhores anos da minha vida, mas é uma experiência que eu não voltava a repetir. Por quê? É um bocado contraditório, mas é verdade. Foram os melhores anos da minha vida, mas é uma experiência que eu não voltava a repetir, porque aquilo é uma coisa que tu aprendes uma vez e vais levar para o resto da vida. E a forma como aprendes
É a mais dura, é a mais dura, é a mais... Mas faz parte. Sim. E no final do percurso tu vais entender que aquilo foi necessário. Sim. Essa mentalidade altruísta que o Marcelo tem em consequência do que viveu durante a temporada nos Pupilhos do Exército é o que faz hoje o Marcelo fazer vídeos, alertar outras pessoas, a comunidade juvenil principalmente, porque hoje em dia o conteúdo do Marcelo é um conteúdo voltado mais para o desenvolvimento pessoal. Assim, não posso dizer que sim, a 100%, porque essa vertente do conteúdo de desenvolvimento pessoal e de relações interpessoais é muito recente, isto surgiu agora. Sim. E porquê é que isto surgiu? Porque lá está, logo após a minha passagem nesta instituição militar, eu cheguei naquela fase da dúvida, que é aquela altura entre os 18 e 19 anos que nós achamos que de facto a nossa vida vai mudar porque nós atingimos a maioridade e que dali para frente nós mandamos em tudo da nossa vida, nós decidimos tudo e tudo mais. Sim. E eu aí comecei a entender que pronto, o mundo não é assim tão linear. Nós por vezes temos aqui várias percepções, achamos que muita coisa vai acontecer, mas a vida segue a mesmo. Ou seja, tu atingiste sim a maioridade, a partir de hoje tu passas a ser responsável pelos teus atos, mas existe aqui um processo que tu deves seguir. Ninguém se torna uma pessoa sábia da noite para o dia. Não, tu tens que vir de anos viver o processo. De estudos, de conhecimento e tudo mais, de experiências, de erros, de quedas. Sim. E eu nessa minha fase dos 18, 19 eu pensei, bom, eu cheguei aos 18, sou maior de idade, está tudo bem, agora eu mando, eu é que decido. Mas eu entretanto comecei a perceber que haviam ali de facto fatores que eu ainda precisava de recolher para conseguir ser a pessoa que sou hoje, ok? E que ainda pretendo melhorar, na verdade. A questão dos meus vídeos vem exatamente disso, dessa confusão da adolescência, da juventude, das dúvidas que tive, das conversas que eu fui tendo com os meus amigos, das experiências que nós fomos trocando, e também porque eu acredito que nenhuma experiência é única. Existe pelo menos uma coisa na minha vida que eu já vivi, tu também já viveste. Sim, também já viveu, percebes? Em contextos diferentes, mas vivemos exatamente a mesma coisa. E por eu acreditar nisso, eu senti a necessidade de começar a partilhar aquilo que eu vivi e que as pessoas que lidam comigo também viveram, para levantar reflexões. Não é propriamente para motivar ou aconselhar, não. É mais na base das reflexões. Sim. E fazer entender que todos nós vivemos as mesmas coisas, independentemente da nossa posição social, do nosso estatuto, de ser famoso ou não. Percebes? Foi mais nesse sentido que eu comecei a fazer estes vídeos. E eu vejo que muita gente também hoje em dia identifica-se muito com esse conteúdo, porque eu entro logo, vejo um vídeo novo do Marcelo, lá no Instagram, no TikTok. O vídeo foi lançado no mesmo dia, mas eu já noto que o vídeo já tem um monte de republicações. Ou seja, a mensagem que me passa é que, é que as pessoas realmente identificam-se com esse conteúdo, identificam-se com a mensagem que foi passada. E eu acho que é exatamente por isso que os vídeos têm estado a funcionar. Sim. Porque assim, eu comecei a fazer esses vídeos de forma profissional há menos de um ano. Eu comecei a gravar estes vídeos, acho que em outubro ou novembro do ano passado, se não me engano. Porque assim, eu já tenho vindo a criar muito conteúdo de desenvolvimento pessoal, mas de forma muito inconsciente. Porquê? Porque eu era aquele tipo de pessoa que interagia muito com os seguidores em redes sociais. Eu abria muito caixas de perguntas e dava essa oportunidade às pessoas que me seguem de perguntarem-me coisas. E quando eu ia responder, eu respondia sempre em tom de brincadeira. Sim. A sério, de forma satírica, sim. Só que as minhas respostas em tom de brincadeira eram levadas a sério. As pessoas interpretavam aquilo como algo que, pá, de facto isso faz sentido, o que ele falou, mas eu falava mesmo na brincadeira. Sim. E eu, o ano passado, só cheguei à conclusão de que, ok, se calhar, se as pessoas gostam do que eu digo, eu acho que devo começar a fazer isso de forma mais séria. E foi aí que eu comecei a gravar os vídeos. E aquilo foi mesmo um boom, só para tu teres uma noção. Eu ganhei visibilidade no digital e no nosso país e fora por causa da música, ok? Sim. No entanto, eu hoje, em menos de um ano de produção, já tenho mais visualizações nos vídeos do que nas músicas. E eu nas músicas tenho muitas visualizações também. Mas em vídeos... Não, eu não sou coach. Talvez um dia seja, nunca se sabe, mas atualmente eu não sou coach. Eu sou apenas uma pessoa que gosta mesmo de partilhar experiências. É isso que eu faço atualmente. Mas lá está.
é a questão de as pessoas identificarem-se com aquilo que eu falo por serem experiências reais. Sim. Não são coisas que eu simplesmente tirei da minha cabeça. Por exemplo, nós estamos aqui a ter uma conversa, eu tenho a certeza que da nossa conversa hão de sair aqui cerca de 2 ou 3 temas para eu fazer um vídeo, por exemplo. Certo. Porque eu tiro justamente dessas interações, das conversas que vou tendo no meu dia a dia, eu guardo uma frase que eu vejo que faz sentido, chego no escritório, começo a escrever um guião, vou construindo as ideias e depois gravo. E eu tenho certeza que daqui há de sair também alguma coisa. Muita coisa. É real. É de facto profícuo, é um diálogo de veras profícuo. Marcelo, agora voltando aqui para as questões das bases. Aqui é de conhecimento geral que o Marcelo é filho de uma das figuras mais proeminentes a nível da comunicação social nacional. Nem preciso cá de citar o nome. Quem quiser depois vai pesquisar. Vamos pesquisar mesmo. Mas pode citar, não há problema nenhum. Bom, eu queria mesmo que os visualizadores pesquisassem o mesmo nome. Mas sim, o Marcelo Quintas é filho do Afonso Quintas. Não, sabes porque que eu... Peço desculpa por cortar aqui. Sabes porque é que eu digo que podes citar? Sim. Porque talvez para a geração que veio antes da minha e para a minha... Sim. Para as gerações que vieram antes da minha e para a minha, o nome do meu pai ainda seja um nome... bem sonante, ok? Que as pessoas conhecem, sabem Sim. quem é o Afonso Quintas. Mas nem todas as pessoas da minha geração conhecem, sabem quem é. E das gerações seguintes, então, pior. Não sabem mesmo quem é. E eu sei que ele foi uma figura... Foi ainda é. E é mais famoso que o Marcelo. O meu objetivo é fazer com que isso mude, mas isso é uma guerra entre pai e filho. Então... existe essa questão de facto ele ser uma pessoa muito influente nessa área, mas muitas pessoas que fazem parte da minha audiência atual não terem essa noção, não terem esse conhecimento, percebes? Sim. Então, mas o Marcelo nunca sentiu-se na sombra da fama do pai, do tio Afonso Quintas? Não, nunca. Porque nunca houve nenhum tipo de associação. As pessoas ficaram a saber quem é o meu pai há pouco tempo. Okay? Porque eu tornei natural, isso público. Não, porque eu tornei isso público porque lá está. Isso é uma coisa. Eu nunca escondi, atenção. Mas também nunca me tinha sido perguntado e eu nunca quis que de facto acontecesse isso. Que houvesse essa associação de eu estar na sombra, dele conseguir o destaque por ser filho de quem é. Não que isso seja mau, atenção. Porque ele trabalhou para isso. Sim. E eu também estou a fazer a mesma coisa. Mas eu quis de facto ter aquela... eu consegui construir o meu caminho da minha maneira, até porque as nossas abordagens são totalmente diferentes. Exatamente, sim. Então, eu tinha a noção de que talvez, se eu tivesse feito essa associação mais cedo, eu podia talvez prejudicá-lo de alguma forma. Percebes? Exatamente. Ou ele me podia prejudicar a mim de alguma forma, porque temos abordagens diferentes. Então eu preferi sempre manter... Hoje em dia, como já tem as coisas um bocadinho mais estáveis, já está tudo mais organizado, já faço questão de, quando me perguntarem, eu digo, sem problema algum. Então é mais nessa vertente. Isso diz muito como é que da forma como é que o Marcelo vai fazendo as suas movimentações, de forma sempre muito estratégica. Isso pressupõe que o Marcelo não se deixa levar pelos comentários ou pelos fatores externos. Não, os comentários negativos. Nem posso. Oh, Etienne, isso já aconteceu muito comigo na música, ok? No início, quando eu comecei a ficar conhecido, as pessoas começaram a falar de mim, do grupo musical que eu faço parte e tudo mais. E no início, eu não te vou mentir que aquilo mexia um bocadinho comigo, né? Aquilo mexe com o ego de qualquer pessoa, a autoestima. Mas quando eu cheguei na fase da minha vida em que eu percebi que as coisas que acontecem na minha vida dependem única e exclusivamente de mim, a opinião dos outros para mim passou a ter pouca importância. E digo pouca porque tem alguma importância, porque é bom também saber o que é que as pessoas falam de ti. Sim. É importante entenderes isso. Mas não é importante o suficiente para me fazer a mim mudar o meu comportamento, para me fazer baixar a minha autoestima. Não, Sim. Isso comigo hoje já não acontece. Claramente que eu vou ouvir, se for uma opinião positiva, eu vou aceitar. Se for uma opinião negativa, eu vou ouvir, mas não vou interiorizar. Ok, aquilo é uma coisa que é a tua opinião, está tudo bem. Sim, mas hoje em dia parece que o Marcelo é mais amado do que odiado, porque o Marcelo tem muitos fãs. Eu quase que não vejo reiras do Marcelo hoje em dia. Eu posso dizer que eu nunca fui assim muito odiado. Sim, nunca vivi isso, sinceramente falando. Em relação aos outros membros do grupo, e claramente que chegaremos nesse tema também da Nunca tive essa questão. Nunca tive essa questão de ser odiado, porque
O feedback que eu recebo das pessoas é que eu sou uma pessoa de fácil trato. Sim. Eu não vou dizer que eu sou amigo de todo mundo, mas eu respeito. Eu respeito as pessoas, eu respeito os meus limites, eu sei o que é que eu posso falar, o que é que eu não posso falar, até onde é que eu devo e até onde é que eu não devo ir. Então, com base nisso, eu nunca dei abertura para que surgisse alguma situação onde fossem me apontar o dedo e dizer, epá, o Marcelo é assado ou é cozido. Claramente que eu já errei e continuo a errar, isso é normal. E conforme eu vou errando, as pessoas podem vir criticar. Eu aceito isso, é legítimo, porque eu dei essa abertura. Mas nunca tive uma situação onde eu tivesse feito algo que fosse de facto levantar aqui uma onda de hate, de inveja, de ódio. Não, nunca tive e espero também não ter. Porque eu tento ser coerente ao ponto de não querer agradar todo mundo, mas partilhar conteúdo que não vá ferir a sensibilidade das pessoas de forma geral. Claramente que eu sei que isso nunca vai acontecer. Há quem vê os meus vídeos, há quem ouve as músicas que eu fazia e se sente ofendido de alguma forma. Sim. Isso acontece, é como tudo. Mas, para a maior parte daquilo que é a minha audiência, eu sei que eu estou a fazer uma coisa boa e que lhes ajuda de alguma forma. Portanto, para mim isso já é mais que suficiente para continuar no meu caminho. Então o Marcelo sempre lidou muito bem, não vou dizer muito bem, porque o Marcelo acabou de referir que no início até foi um pouco desvantajoso, o Marcelo teve algumas debilidades ao lidar com os comentários negativos, mas o Marcelo depois chegou no, digamos assim, podemos dizer o pico da fama. Com a Tsuene, Sim. Chegou no pico da fama. Não falo do início. O início é todo mundo está a conhecer, sabemos daquela fase, mas agora na fase do pico, em que o poder já está aí incorporado, como é que o Marcelo lidou com a fama, com a pressão? Porque o Marcelo, aos sítios que vai, o Marcelo arrasta multidões. O Marcelo tem muitos jovens à sua volta. Como é que o Marcelo lida com isso? O Marcelo não se sente desconfortável. O Marcelo, de certa forma, não deixou, porque é poder. E o poder, nós sabemos que o poder corrompe o homem. O Marcelo, como é que o Marcelo manteve o seu espírito, digamos assim? Como é que o Marcelo conseguiu manter a sua essência? É assim, eu tenho noção de que existe uma responsabilidade social grande do meu lado, ok? Justamente por ter uma audiência muito grande. E hoje em dia a minha audiência até já está mais diversificada. Sim. Anteriormente era apenas jovens adolescentes e até algumas crianças. Hoje em dia já há mais adultos e tudo mais por causa do conteúdo. Sim. No que diz respeito à música, por exemplo, houve uma fase da minha vida em que eu me sentia um bocadinho limitado. Justamente por saber que eu tenho uma audiência muito grande e que, pronto, enfrenta diferentes realidades, diferentes situações. Aquilo fez-me chegar a uma altura em que eu disse, eu acho que vou parar de cantar, porque o tipo de música que eu faço dentro do hip-hop é um estilo muito ousado, é um estilo que me dava muita liberdade para eu partilhar os meus pensamentos, que são coisas privadas, só minhas. Sim. Porque nós, de forma normal, ostentação. Também. Sim. Porque não é comum tu partilhar os teus pensamentos, porque são teus, porque se calhar os teus pensamentos podem me chocar. Estás a perceber, Etienne? Sim. Eu te conheço, é um caso à parte, eu te conheço e sei como é que tu és, mas pode haver alguma coisa que tu achas, que tu pensas, que se partilhas comigo eu vou ficar, se calhar ele não está muito bem, mas é a tua opinião, é o teu pensamento, lá está, nós temos que saber gerir, é o que eu digo, ninguém é perfeito. Ninguém é a pessoa mais certinha do mundo, ninguém é a pessoa mais santa do mundo. No entanto, existem aqui situações que tu tens de saber guardar para ti. Não é que tu sejas uma pessoa com mau fundo, não tem nada a ver. Mas é normal que volta e meia tu tenhas algum tipo de pensamento que até às vezes pode ser malicioso, mas estás a guardar para ti, não que aquilo vai influenciar na tua personalidade, nas tuas ações do dia a dia, mas é uma coisa que te ocorreu, que te passou pela cabeça. E que se calhar tu nem estás a ver essa maldade, mas se partilhas comigo eu vou achar, eu acho que ele está aí por um caminho que não devia. Sim. Estás a ver? Ainda que seja verdade. Ainda que seja verdade. Então o Marcelo é apologista de que nem toda a verdade deve ser dita. Sim, claro que não. Sim. Claro que não. Há coisas que tu tens mesmo que guardar. Sim. E tens que saber ler o ambiente da sala, ler o contexto da conversa e ver se partilhas ou não. Sim. Há coisas que são mesmo para guardar. Nem tudo deve ser dito quando nós achamos e como nós achamos.
E Marcelo, eu vejo que hoje em dia, principalmente para nós jovens, né, jovens da minha geração, eu até já cometi muitas vezes esse erro, eu vejo que nós não temos filtro, os jovens não têm filtro, os jovens não sabem medir o momento em que devem exteriorizar certos temas, certas questões, e chegamos a ser muito impulsivos. Quais são os exercícios que o Marcelo já fez para poder conter essa impulsividade? Os jovens são muito impacientes, somos muito impacientes. Impatientes, queremos tudo às pressas, queremos tudo na hora. Então, há necessidade de termos calma, respeitar o processo. Claro, Sim, isso é uma coisa que aprende-se com o tempo. Certo. Eu também já fui essa pessoa, muito impulsiva, tudo. Eu falo no momento em que acho que tenho que falar. Então, no entanto, eu fui esse tipo de pessoa até chegar à altura em que eu comecei a encontrar pessoas que eram como eu. Também não guardavam, também falavam que tinham que falar, que achavam que tinham que falar. Porque eu sempre fui aquela pessoa que, quando estava a ter um debate, eu vou falar o que eu acho porque eu acredito que a verdade é assim, tem que ser e ponto, aceito quem quiser. Até que eu ouvi alguém com esse mesmo pensamento a falar comigo e me disse umas coisas que eu não gostei de ouvir. Eu disse, se calhar ao invés de começar a descarregar logo de primeiro, eu vou deixar os outros falarem primeiro. Eu vou absorver e reter aquilo que eles estão a falar e só depois é que eu vou pensar numa resposta. Porque eu gostava de ser essa pessoa com respostas na ponta da língua. Tu vais me dizer uma coisa, agora eu vou te responder já por cima. Estás a ver? Sim. Mas eu fui aprendendo com o tempo que não podia ser sempre assim. E quanto a essa questão do imediatismo, eu acho que isso só acontece porque muitas vezes nós jovens vivemos sem propósito. Exato. Porque quando tu tens um propósito, muito dificilmente tu vais te deixar levar por distrações, porque o imediatismo é a base de distrações. Eu queria tocar nesse ponto. Eu vi uma pessoa que conseguiu ter um carro melhor que o meu e ele se calhar é mais novo do que eu, então eu já começo a me sentir pressionado porque eu também tenho que ter, eu tenho que arranjar uma forma de não, respeita só o teu tempo e o processo. Qual é que é o teu objetivo? O que é que tu definiste como propósito para ti? Se tu estiveres focado nisso, tu vais ver que vais esquecer essa questão do imediatismo. E depois há aqui uma outra coisa que é muito importante: conhecimento. Quando tu és uma pessoa capacitada, tu tens noção de que tudo vai chegar no tempo que tiver que chegar. Nós, enquanto jovens, temos muito a questão de... E eu gosto muito de falar assim, nós, porque são mesmo coisas que aconteceram comigo, ok? Eu já tive em situações onde eu achava que merecia coisas que, se eu recebesse essas coisas naquela altura, eu provavelmente não ia conseguir dar seguimento à minha vida. Quando digo dar seguimento é no sentido de eu não ia dar continuidade àquilo que eu estava ali a construir, a traçar, porque eu não estava preparado para receber aquelas coisas, mas eu achava que estava. Estás a ver? E isso acontece muito connosco, com nós jovens hoje em dia. Nós achamos que já temos conhecimento suficiente para assumir determinadas responsabilidades, para assumir determinados cargos em empresas, na vida, no que for, mas não tivemos experiência nenhuma. Nós ainda não aprendemos, nós nem sequer erramos o suficiente ainda para assumir aquela responsabilidade, estás a ver? Então é um bocadinho por aí, é teres propósito e conhecimento. Com essas duas coisas eu acho que tu vais conseguir desviar aqui um bocadinho esta questão do imediatismo. Sim, agora ainda nesta senda do imediatismo e das distrações, sendo o Marcelo uma figura que está entre os dois campos. Temos o campo do marketing, o campo mais dos gentlemen, podemos assim dizer, e o campo do rap, o campo do trap, que é a comunidade artística. Como é que o Marcelo faz essa conciliação? O Marcelo está nessas duas comunidades, o Marcelo, por exemplo, consegue falar com um Fly Squad, com um Black Spigo, e o Marcelo também consegue estar num meio com o Ivanilson Machado, CEO da Pumangó. São meios totalmente diferentes, claramente, sim. Mas como é que o Marcelo consegue fazer essa conciliação? O Marcelo adequa, né? A fazer essa adequação, e mesmo até eu dou conta em questões de vestimenta. O Marcelo é tudo tão detalhista que até quando vai nesses eventos veste-se de uma forma e quando está noutros eventos veste-se de outra forma. É importante, é o que eu falei há pouco tempo, leitura de ambiente e o contexto, porque assim, durante muito tempo eu achei que fosse necessário esconder o Fat Boy para o Marcelo conseguir sobressair. Eu pensava isso, porque eu achava, bom, o Fat Boy é rap, é muito ousado, então se calhar vai me limitar um bocadinho no meu crescimento profissional e corporativo. Mas sabes que
muitas das portas do mundo corporativo que se abriram para mim foram por causa do Fatboy. Uau! O primeiro emprego que eu tive cá em Angola, eu não sei se aqui podemos falar nomes de empresas ou não, se não puder... Nós podemos, com certeza, podemos, sim. Ok. Estamos à vontade. O primeiro emprego que eu tive cá em Angola foi na Nobel Group. Sim. A Nobel Group é uma empresa que é a detentora dos supermercados Zangomart. Eu vou falar assim porque é a forma mais fácil das pessoas identificarem a empresa. Exatamente. Eu fui à entrevista, isso depois de passarem várias entrevistas cá em Angola. Que eu, pronto, quando cheguei, eu estudei fora e quando regressei para trabalhar, fui distribuindo currículos daqui e ali. E a Nobel Group foi uma daquelas empresas que me chamou e que me deu o meu primeiro emprego cá em Angola. Eu tive 3 entrevistas nessa empresa. Tive a primeira, a segunda e a terceira. E a pessoa que me entrevistou foi sempre a mesma. Houve só uma das entrevistas que foi essa pessoa. Depois passou a ser a minha diretora de departamento e com mais um outro diretor de uma outra área. Mas essa pessoa ensinou-me o seguinte. Isto na última entrevista que nós tivemos. Perguntou-me, Marcelo, tu tens redes sociais? Na altura hoje já era conhecido, eu devia ter, porque eu acho que na altura tinha uns 30 mil seguidores, talvez. Sim. Já era um número considerável. Exatamente. Eu disse, sim, tenho. Ok, deixa-me ver. Eu já estava com vergonha de dizer o meu nome artístico, que eu estava lá como Marcelo Quintas. Marcelo Quintas, sim. Qual é que é o teu nome? Fatboy 6.3. Desculpe, Fatboy 6.3. A pessoa viu que é uma pessoa que por acaso eu levo comigo até hoje, é minha mentora, Cláudia Silva, a quem eu quero mandar um grande beijinho. Sim. Eu vi as minhas redes sociais e disse, Marcelo, porquê é que tu nunca me falaste sobre isto? Mas sobre isto o quê? Sobre os números que tu tens. Porque eu disse, não falei porque achei que não devia falar. Na altura eu pensava, bom, eu estou a vir concorrer para uma vaga de marketing, mas as minhas redes sociais pessoais são pessoais. Eu não tenho que estar aqui a falar do que é que eu tenho, do que é que eu faço, porque isso vai parecer que eu estou-me a envaidecer. Eu pensava assim na altura. Sim. Ela disse, não, Marcelo, isto aqui faz toda a diferença. Como é que tu construíste isso? E lá eu fui explicando o processo, de como é que eu fui surgindo. E depois dessa entrevista eu fui recrutado. Eu comecei a trabalhar nessa empresa e foi com essa senhora que eu aprendi a capitalizar o digital. Que eu aprendi, que eu entendi que de facto aquele destaque, aquela audiência que eu tinha podia ser muito mais do que simples números na internet. Estás a ver? Então, toda essa questão do Marcelo Quintas e do Fatboy acaba sempre por partir da mesma pessoa, que sou eu. Sim. Porque quando eu criei o Fatboy, esse nome, que na verdade nem fui eu, foi um amigo meu que deu esse nome, o Walter Hugo, eu tentei arranjar uma personalidade que não fosse muito diferente daquilo que de facto eu já era. Por isso é que o nome era Fatboy. Eu até na altura era um bocadinho mais gordinho e tal, não sei o quê. Mas eu sempre tive essa questão da autoestima e de aceitar aquilo que é a verdade. Eu não olhava, claramente que eu tinha noção de que, eu estou aqui um bocadinho acima do peso, isso em questões de saúde não é muito bom e tudo mais, mas essa é a minha verdade. Atualmente eu sou assim, ok? Eu era assim, então eu dei esse nome, Fatboy, porque eu não tinha mesmo estas questões. E então eu tentei criar aqui uma coisa que não fosse, como eu estava a dizer, muito diferente do Marcelo. Daí ter surgido o Fatboy, só que depois dele ter ganhado a exposição eu comecei a achar que eu devia lhe esconder para ser aceito em determinados sítios. Mas quando eu percebi que ele podia ser muito mais vantajoso, eu deixei de esconder também. Eu passei a dizer, sim, sou eu. Eu tive colegas em empresas que trabalharam comigo durante anos e só ao fim de um ano disseram que descobriram que eu era o Fatboy. Porque em momento algum associaram o Marcelo ao Fatboy, porque lá está, tu falaste há pouco tempo. Sim. Eu hoje estou vestido como Marcelo Quintas. Amanhã vou ter um festival onde vou atuar e a pessoa que vai estar ali no palco não vai ter nada a ver com a pessoa que está aqui. Não vai. Há pessoas que até hoje olham e não sabem que é a mesma pessoa. Sim. Eu não consigo entender como é que isso é possível, mas há pessoas que pensam assim, que olham e analisam dessa forma. Mas hoje eu já não faço questão de esconder, lá está, porque
Se eu estiver numa sala com jovens, eu sei qual é o tipo de linguagem que eu vou ter com os jovens. Se eu estiver numa sala com diretores, administradores de grandes instituições, eu sei qual é que é o tipo de abordagem que eu devo ter. Então, é uma questão de equilibrar. E há uma coisa muito importante sobre o equilíbrio, só para as pessoas entenderem. Quando digo equilibrar, é saber conciliar, porque isto, Sim, sim. isto não é equilíbrio, isto é igualdade. Igualdade, exatamente. Estar assim no mesmo nível é igualdade, não é equilíbrio. Equilíbrio é estar assim, Sim. mas nenhuma das partes tocar no chão. A partir do momento em que nenhuma delas toca no chão, isso está em Está equilíbrio. equilibrado, sim. Sim. Percebes? Sim. Aqui está, é a tal diferença. O Marcelo ou o Fatboy pode até ter mais destaque, pode até ser um bocadinho mais importante, mas um complementa o outro. É nesse sentido. É nesta senda. Mas o Fatboy já sabia que a uma parte da sua vida teria que se voltar a ser o Marcelo Quintas com fato e gravata. Sim, eu vou. No início do Fatboy não. Não Porque eu já, porque eu já quis ser mesmo cantor de profissão, de seguir mesmo carreira e de viver só da música. As coisas aconteceram de uma forma tão espontânea. É a vida. É a O vida. Fatboy teve fases, eu lembro, 2021, o Fatboy estava a carregar. Pá, Sim. são fases, a vida foi-me mostrando, me mostrando aqui algumas outras situações, um outro lado, fui enfrentando alguns desafios que me fizeram entender que, pá, eu preciso de ter sempre um plano B, eu vou me esforçar para o plano A funcionar, mas eu tenho que ter sempre um plano B. Sim. Então, pronto. Acabei por vir aqui por este caminho de entender que o Marcelo Quintas era importante para que eu conseguisse manter ou dar sustentabilidade ao Fatboy. Só que, entretanto, o Marcelo Quintas começou a ter tanto destaque. E quando digo destaque não é visibilidade, porque visibilidade quem tem é o Fatboy. Mas o Marcelo começou a ter tanto destaque no que diz respeito à progressão de carreira e tudo mais, que eu vi que se calhar era melhor apostar mais neste lado. Então eu comecei a apostar. Hoje em dia, é como eu disse há pouco tempo, a música já não é o meu foco, É um hobby. já não é algo prioritário na minha vida, mas ainda faz parte da minha identidade. Sim. Então eu vou, sempre que puder, tentar manter esse lado comigo. Mas claramente que hoje em dia existem fraldas para comprar, leite para comprar, contas de casa, contas de um escritório para pagar, salários para pagar. Eu tenho outras responsabilidades que, se fosse só a música, se calhar até conseguia suprir algumas dessas necessidades, mas não da forma como eu pretendo, percebes? Sim, sim. É um bocadinho por aí. E é incrível, né, que consequentemente o Marcelo Quintas acabou por não ofuscar o Fatboy. Os dois personagens não ofuscaram um ao outro. Isso vai ser impossível, porque lá está. Eu sou uma pessoa só. Sim. E as personalidades não são assim tão distintas. Podem passar mensagens diferentes, sim. Sim. Mas a forma de ser é a mesma. E os públicos também são diferentes. Eu digo assim: quem acompanha o Fatboy acompanha o Marcelo Quintas, mas quem acompanha o Marcelo Quintas não acompanha o Fatboy. Sim. Há pessoas que conhecem o Marcelo, mas não sabem que o Marcelo é cantor, ou foi cantor, o que quiserem dizer. Sim. A minha mãe, por acaso, vê muitos vídeos do Marcelo, mas sim, sou... Mais de amigos meus, amigos dos meus pais, pessoas com quem eu trabalhei, acompanham e gostam muito do meu conteúdo, de desenvolvimento pessoal e de relações interpessoais. Mas nem sequer lhes passa pela cabeça que existe esse outro lado. Mas todo mundo que veio da música sabe do Marcelo, dos conteúdos que o Marcelo cria, estás a ver? Então, só partindo desse princípio, vai ser um bocadinho difícil ofuscar, porque existe aqui mesmo uma diferença. Sim. Os que me acompanham da música começaram miúdos como eu, e hoje também cresceram. Então é normal que eles também se interessem por conteúdos que os façam crescer. Hoje em dia tem um público novo nos dois lados. Na música tem um público que me começou a acompanhar agora, embora eu já nem trabalhe na música com tanta frequência, mas estamos sempre a ganhar público novo. Sim. Adolescentes, crianças, jovens, e que se calhar não conheceram as músicas mais antigas, por exemplo. Mas esse público mais novo hoje acompanha uma coisa, porque de certa forma também acaba por ser tendência, esse estilo.
hoje em dia é uma tendência e cada vez mais a questão da era digital vai fazer com que esse tipo de conteúdo se propague com mais intensidade, estás a ver? Então, eu acredito que enquanto houver esse equilíbrio, nunca se vai ofuscar nenhum nem outro. É só conseguir fazer o trabalho de forma, não precisa ser proporcional, mas com intensidade nas duas vertentes. Nas duas vertentes. E antes disso tudo, nós já estamos inteirados que o codinome, né? O alter ego Fatboy foi criado pelo Walter Hugo, amigo pessoal do Fatboy. Mandar um abraço ao Walter Hugo. Estudou comigo nessa instituição militar. No pupilos do Exército. Sim, sim. Não só o Walter Hugo, outros amigos. Não só o Walter Hugo, sim. Outros vários amigos outros que eu tenho comigo até hoje. Até hoje, sim, sim. Quando da entrada da Tsuene, na Tsuene, como é que o Fatboy entrou na Tsuene? Como é que o Fatboy descobriu esta vertente musical? Na verdade, eu já cantava há muito mais tempo. Uau! Não como Fatboy. Eu tinha um outro nickname. Outro nickname. Era Mac Mozart. Mac Mozart era tipo uma abreviação. Mac era uma abreviação, uma tentativa de abreviação de Marcelo. E Mozart era porque eu era muito fã do Ryan Leslie. E o Ryan Leslie tinha uma música chamada Black Mozart. Ok. Onde ele no refrão da música dizia I'm the Black Mozart. Então eu meti na minha cabeça que eu era o Mac Mozart. Marcelo Mozart, né? Sim, sim, Mac Mozart. Mas pronto, quando surgiu o convite para a entrada na Tsuene, que veio da parte do Hélio Boy, sim, sim. Eu não estava ali muito confiante no nome Mac Mozart e na verdade eu nem queria entrar no grupo. Porque na minha tentativa de ser artista, enquanto o Mac Mozart, as coisas não correram lá muito bem. Eu ainda era muito acanhado, tinha vergonha de... Lançava uma música, mas não partilhava, deixava só aí quem tivesse que ouvir, quem encontrasse ia encontrar. Então eu fiquei com aquela percepção de que talvez isto não seja para mim. Então não vou fazer. Mas como o Hélio já me conhecia, já sabia que... Já havia ali um potencial. Ele disse, pá, vamos tentar. Se der, deu. Se não der, não deu. Eu queria aqui uma roupagem nova e tal. E vamos mudar as coisas. E eu acabei por aceitar. Porque na verdade o que é a Tsuene? A Tsuene é uma junção de amigos do Hélio e amigos do Murilo, que é o Ian Lilo. Ian Lilo, sim, sim. Porque eles dois já eram amigos. Então um trouxe os amigos, o outro trouxe os amigos e juntamos. E criamos o grupo. E o resto é história. O resto da história. Mas vocês sabiam que faria assim tanto sucesso? Não. Tu nunca tens noção, tens sempre essa vontade. Sim. Existe o desejo de fazer muito sucesso, mas nunca tens noção. Porque nós começamos e nós sempre fomos muito nós. Nós nunca quisemos fazer, por exemplo, participações com pessoas conhecidas, mesmo conhecendo muitas pessoas. Exatamente. A maior parte dos artistas angolanos são nossos amigos. Os que não são nossos amigos são nossos cotas, os que não são nossos cotas são nossos putos. Vocês não rendem, é isso? Não, nós não queríamos que amanhã, e principalmente nesse estilo, sempre houve muito aquela coisa de eu é que te fiz. O ego. Tu és o que és por causa de mim. Horta. Sim, sim, sim. Então nós nunca quisemos estar nessa posição. Por isso é que nós nunca fizemos participação. A única participação que nós tínhamos, e nem era em grupo, era de uma música do Monte, foi com o Adi Bochecha. Exatamente. E foi uma coisa também pontual. Uma música entre os dois que surgiu e ponto, e ficou. Mas nessa altura nós já éramos também não éramos tão conhecidos, mas éramos um bocadinho conhecidos, estás a perceber? Sim. E só depois de facto o nosso nome se tornar bem conhecido aqui em Angola é que nós começamos a fazer mais participações com pessoas mais conhecidas. Mas até lá nós não queríamos, gente, para evitar essa situação. E até pessoas menos conhecidas. Mas isso nós já fazíamos de início. Lá está. Sério? Nós éramos muito aquela coisa de ouvir uma música de alguém e se gostamos dessa pessoa, sentimos que há talento, nós fazíamos uma participação. Eu particularmente fiz muito isso com muitas pessoas. Muitas pessoas, estás a ver? Mas vocês não acham que isso pode ter uma... Sem querer fugir da conversa, né? Sim. Mas essa questão de participação com cantores menos conhecidos pode ser uma faca de dois gumes. Ou pode elevar muito, ou pode baixar muito. Eu conheço artistas que já fizeram músicas com a Tsuene e ou subiram muito ou baixaram muito. Não, mas a nossa coisa com a música nunca foi como é que vai ser recebido ou qual é que vai ser o feedback. Nós fazíamos porque gostávamos de fazer. Exatamente. Percebes? Sim. Então a nossa motivação era só essa. Se nós gostamos, vamos fazer, ponto.
Eu não penso se vai ter sucesso ou não. Eu gostei. E qual a razão de vocês preservarem muito a vossa imagem? Por que vocês são... Vocês não fazem shows, a Tsuene não faz shows. Quantos shows que a Tsuene já fez? Acho que uns 2 ou 3. Contam-se nos dedos. Por que vocês são muito... Não aparecem em qualquer entrevistas? Porque nós sempre tivemos a noção de que quando fosse para fazer, tinha que ser bem feito e tinha que ser grande. Sim. E para tu teres uma noção, a maior prova social de tudo isso foi o show que nós realizamos o ano passado. 27 de em dezembro. 8 anos de existência do grupo, realizamos o nosso primeiro show o ano passado, em dezembro. No entanto, no sítio onde foi feito o show, foi o maior show de rap. E até arrisco dizer que, fora o nosso estilo, de todos os outros estilos, o nosso show deve ter entrado para um top 5. Sim. Estamos a falar de um show que contou com uma faturação de acima de 100 milhões de kwanzas. Então, pá, não é uma coisa que, se nós estivéssemos constantemente a fazer shows, ia acontecer? Não ia. Não. Se nós estivéssemos constantemente a aparecer, sempre aqui, ali, show aqui, vai ali, isso não ia acontecer. Mas o que é que foi? Os nossos fãs, os nossos seguidores estavam com sede. Sim. Tinham aquela vontade de nos ver, de encontrar os membros todos do grupo, o que é muito difícil. É muito difícil. O que é muito difícil. Estavam aqui os membros todos. Os membros todos, sim. Os que vivem cá, os que não vivem cá. Preparámos-nos todos para estar aqui naquele momento. Por isso é que foi o que foi. Então é por causa de situações como essas que nós preservamos muito a nossa imagem. Mas qual foi o sentimento? Falo do Mar, não vou falar dos outros porque nunca estão, mas o sentimento do Marcelo Quintas num palco em que já passaram figuras de renome, Clube S, né? Paulo Flores, Força Suprema, Kofi Olomide, Fally Ipupa, já esteve no Clube S atuar, e a Tsuene fez algo bem maior do que esses artistas. Então, qual é o sentimento do Fatboy ao superar esses artistas? Não há um sentimento ao superar. Há simplesmente aquela sensação de foi feito o que devia ser feito. Estás a perceber? Sim. Porque, independentemente da audiência digital, dos números, vai sempre existir aquela dúvida. Será que nós vamos mesmo conseguir converter? Será que essas pessoas que nos acompanham no digital vão mesmo sair de casa para vir nos ver? As massas. Percebes? Certo. Então, chegar no estabelecimento, um show que começou perto das 23 horas porque houve um ligeiro atraso. Sim. Eram 00:01 da manhã. Ainda havia fila de pessoas para entrar. Ainda não tinha entrado todo mundo. Nós subimos no palco, ainda não tinha entrado todo mundo. E já era muito tarde. Nós estávamos ali a adiar o início, porque as pessoas ainda não tinham entrado. E a data também, 27 de dezembro, uma data que tinha muitos eventos. Sabes o que? Oh, Etienne, sim. Eu, por exemplo, estou habituado a passar o ano novo no Mussulo, né? Sim. Uma coisa que já faço há algum tempo. E quando tu vais para o Mussulo na época do final de ano, a parte de cima ali do embarcador fica um trânsito enorme. Enorme, sim, sim. Enorme, porque ficam lá polícias, têm que fechar a estrada e só entra quem tem credencial. Eu tive a mesma sensação no nosso show, porque o trânsito foi até lá em cima. Foi até lá em cima, sim. Estás a perceber? Uma coisa que eu já achava, tipo, surpreendente. Pá, mas isso tudo só para vir aqui para o Mussulo. Agora foi para ir no show. Então deu aquela sensação de, pá, no que diz respeito à música, está feito. Está feito. Não, foi o resto é só para manter. Mas com isso, consequentemente, não trouxe a realização ou satisfação, Fatboy? Pá, um bocado dos dois. Trouxe mais satisfação do que realização, né? Porque o Fatboy ainda tem muito. O Fatboy já sonhou muito com a música, percebes? É o que eu te disse. Eu já quis ser cantor de profissão, eu já sonhei mesmo muito. Embora sejam sonhos que hoje em dia eu já não. Eu sei que já não vou concretizar, mas não é porque não é possível, é porque simplesmente eu mudei a minha perspectiva. É só por isso. Então foi muito satisfatório e acabou por sentir também, para sentir aquela sensação de, ok, estou concretizado ou realizado, porque organizei um grande show. Sim.
Agora, voltando aqui para a vertente pessoal, nós estamos, a coletividade está inteirada. Quem conhece o Feto Boy, quem é fã do Feto Boy, quem é próximo ao Feto Boy, está inteirado do que o Feto Boy é pai. Pai Feto Boy é papai, o papai de primeira viagem. Então, essa experiência, o Feto Boy é pai de uma menina, né? Sim, sim. Como é que está essa experiência de ser pai? A dificuldade, o Feto Boy recebeu muito bem. O Feto Boy teve dificuldades no início em trocar fralda. O Feto Boy troca muito, já sabe trocar fralda. O Feto Boy é bem. Não, olha, Etienne, eu costumava dizer uma coisa que, para quem não me conhecesse e ouvisse aquilo de primeira, soava mal. Sim. Que era, eu não gosto de crianças. Não é no sentido literal, ok? Sim. Era no sentido de que eu sinto que as crianças são muito dos pais, por serem seres frágeis, entendes? Então, eu nunca tive muita proximidade com bebés, filhos de amigos, primos, só com as minhas irmãs em casa, porque com as irmãs há um carinho, que é como se fosse filho superior, também, exatamente, é como se fosse filho. E principalmente eu que sou o filho mais velho e o único homem. Eu estou rodeado de mulheres, eu sou mulheres na minha vida, no bom sentido. Exatamente. Então, eu nunca tive muito essa questão de pegar bebês ao colo, criança, então nunca tive mesmo essa experiência. Porque eu dizia sempre, eu vou esperar ter os meus filhos, quando eu tiver os meus filhos eu vou fazer tudo isso. Eu vou pegar, vou trocar fralda, eu vou dar banho, e mesmo para começar a dar banho na minha filha demorou. Não, porque eu sentia mesmo medo. Sim, isso é aquela, porque eu olhava, era uma coisa muito pequena, e eu ficava com medo de agarrar mal e tal. Então tive que levar tempo até começar a dar banho à minha filha, e mesmo assim hoje prefiro não dar. Tá aí, vai na tua mãe, a tua mãe vai te dar o banho, porque lá está, para mim isso é tudo muito novo ainda. Em termos de sentimento, eu não sei explicar o que é que eu sinto. Não sei explicar o que é que eu sinto. Mas nós estamos a ver. Eu só sei que volta e meia eu puxo o telefone, vejo uma foto da minha filha e bato uma saudade. Eu sei que eu vou lhe ver no final do dia quando chegar a casa, mas bato uma vontade de estar com ela. Epá, é uma coisa incrível. O Feto Boy sente que depois de um dia de trabalho, quando chega a casa, o Feto Boy sente-se com a energia recarregada de um dia de trabalho exaustivo, por exemplo. Quando chega a casa e pega a sua filha ao colo. É uma sensação diferente. E o Feto Boy não está preocupado com as inúmeras ocupações que tem, a quando do processo de crescimento da nossa infante. Estou preocupado, atenção. Estou preocupado com uma coisa que faz parte do dia a dia de quem tem propósito. Lá está. Sim. Que eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu passo muito tempo fora de casa. Mas não é fora de casa porque estou a curtir ou em lazer. Não, é mesmo em trabalho. Porque hoje eu não trabalho para nenhuma instituição. Eu tenho a minha empresa. E não é uma só? Sim, quando eu digo a minha empresa é uma forma de falar. Sim. Felizmente tenho mais do que uma. Hoje em dia eu tenho cerca de 4 empresas. Uau! Sendo que uma delas opera em Portugal, não cá em Angola. E o que é que acontece? Eu tenho um propósito, ok? Eu sou o homem da família, eu sou o pai. Eu sou provedor, eu sou esse tipo de homem, provedor. Então, eu tenho uma companheira em casa que me ajuda muito, contribui muito para o meu crescimento, tem também as responsabilidades dela, as preocupações dela. No entanto, eu sinto uma pressão muito grande de que eu tenho neste momento que dar o litro e mais alguma coisa para garantir o nosso futuro. Exatamente, sim. Então, nem sempre é fácil convencer uma mulher de que eu preciso de passar mais tempo a trabalhar. Eu não tenho escolha. Não, mas tens que entender que isso depois também não é saudável para ti. Eu sei que não é, mas há sacrifícios que devem ser feitos para desfrutarmos depois. E muita gente pensa que o Feto Boy também podia sentar na cadeira assim, vou viver de herdeiro, tá aí, essa coisa. Etienne, mas eu não sou herdeiro, Etienne. É verdade. E muita gente tem essa visão, porque eu não sou herdeiro. Eu não te vou mentir que tenho sim pais com boas condições. Sim. Tenho sim, mas eu não sou herdeiro. Porque o herdeiro, eu se começar a falar de facto de forma aberta sobre as coisas a que eu tenho acesso e que tive acesso, as pessoas vão entender que eu no final do dia sou mesmo uma pessoa normal. Exatamente. Qual é que é a grande diferença, Etienne? Eu sei o que é bom. Eu conheço as coisas boas da vida. Sim. E quando tu conheces as coisas boas da vida,
tu vais sempre passar uma imagem, vai dar sempre uma ideia de que tu és uma pessoa que tem muito. Eu não estou a dizer que tem pouco, não é isso que eu estou a dizer. Mas conheceres boas coisas vai te fazer viver melhor, vai te fazer levar um estilo de vida invejável. Porque tu sabes o que é bom e o bom não é sempre caro. Sim. Existe muita coisa boa que não é Que não é cara, cara, só que as pessoas sim. não têm noção. Estás a perceber? Então Associam tudo ao preço. é, Sim. eu não posso estar aqui a ser hipócrita e falar porque não. Ah, tá bem, estás aí a dizer que não és herdeiro, não sei o quê. Mas tiveste acesso a muita coisa boa. Sim, é verdade. A mim nunca me faltou nada, por exemplo. Meus pais sempre primaram por me dar uma boa educação, por ter boa roupa, boa comida. Estás a perceber? Sim. E quando falo dos meus pais é mesmo minha mãe, como eu disse há pouco tempo, minha mãe, meu pai e meu padrasto. São 3 pessoas que eu tenho na minha vida que, epá, eu sou muito grato a eles. E eu nem sei, uma das minhas maiores preocupações é perceber como é que eu vou lhes retribuir tudo o que eles fizeram por mim. Estás a perceber? Está delineado. Não, mas é muita coisa. Muita coisa. Eles fizeram muito por mim, percebes? Eles fizeram muito A por mim. retribuição será em dobro. Pá, que assim seja. Sim. E eu hoje tento, de facto, me manter motivado nas coisas que faço, justamente por isso. Por eles, pela minha filha, minha companheira. E fazer com que, de facto, os pilares da minha família continuem fortificados. Você perceber? Manter Eu não posso deixar. Eu quando nasci, já encontrei um determinado nível de vivência, vamos dizer assim. Sim. Eu só tenho que levar a fasquia. Estamos a falar em um tempo de guerra civil. É! Exato, Estás que a não é perceber? assim, sim. Eu só tenho que levar a fasquia, eu não posso deixar baixar. Desde que eu me lembro de ter consciência, a mim nunca me faltou mesmo nada, desde que eu me lembro, lá está. E eu não posso permitir que para as gerações vindouras, para os meus filhos, que aconteça isso, de faltar, de falhar. Eu não quero permitir isso, percebes? Então por isso é que hoje eu passo muito tempo dentro do meu escritório. Eu fico mais tempo no escritório do que em casa. Eu estou quase a ter uma cama no escritório. Eu posso ser o primeiro a chegar, o último a sair. Já dormiste no escritório alguma vez? Já. Não dormi literalmente de ficar, passar a noite, mas de estou a trabalhar, a adormecer, quando eu desperto é de madrugada. Uau. E tenho que ir para casa, mas adormeci mesmo porque apaguei. Sim. Estava a trabalhar e apaguei. E isso já aconteceu. E acontece volta e meia. Estás a entender? Marcelo, uma das consequências mais notórias, né, do prestígio, do estatuto, da fama, da exposição, são as pessoas interesseiras e invejosas. Desde a visibilidade como o Fat Boy da 2020, desde o Marcelo Quintas como detentor de inúmeras empresas que operam entre Angola e Portugal. Como é que o Marcelo tem lidado com esta pressão? Porque é impressionante e é uma pressão mesmo que nem todo mundo, se não tivermos uma mentalidade fria, posso assim dizer, não conseguimos lidar com isso. Como é que o Marcelo consegue lidar com esta questão das pessoas interesseiras e invejosas? Como é que o Marcelo consegue como é que o Marcelo consegue filtrar? Porque muita gente só quer estar próximo ao Fat Boy, estou com o Fat Boy, mas talvez para obter benesses, para viver, né? Aquilo que o Marcelo vive. Mas isso é normal, sabes? Sim. Hoje em dia eu acredito e aceito que isso é normal. Porque se alguém se aproxima a mim com a intenção de me fazer mal, é porque de certa forma eu permiti que isso acontecesse. Exatamente. Okay? Claramente que eu não vou conseguir fazer uma leitura a 100% das intenções das pessoas que se aproximam, mas existe aqui uma sequência de comportamentos que tu tens de saber analisar. As pessoas interesseiras, as pessoas invejosas são normais. É normal que elas apareçam nas nossas vidas e isso até acaba por ser um bom indicador. É verdade, porque isso quer dizer que tu estás a fazer alguma coisa que outras pessoas olhem e deem um determinado valor, porque elas sabem que aquilo pode lhes agregar de alguma forma, por isso é que querem vir tentar sugar alguma coisa. Estás a perceber? Certo. Hoje eu sou uma pessoa muito mais restrita no que diz respeito a amizades. Já não sou uma pessoa que vai conhecer alguém hoje e vou me tornar amigo dessa pessoa. Não. Sim. Hoje a minha amizade vem mesmo de convivência, mas de longas convivências. Mas o Marcelo é paranoico?
Não. Não é porque quem vive, quem está no estatuto do Marcelo, acaba por se tornar uma pessoa paranoica, com muitas desconfianças de que, não, essa quer... Etienne, é assim, eu não... O Marcelo não bebe qualquer água, Marcelo, não vamos dizer, não diz isso, Marcelo. Não, eu costumo dizer, eu não espero nada de ninguém, mas espero tudo de todo mundo. Traduzindo. Sim. Se eu estiver a precisar de ajuda, independentemente de seres meu amigo ou não, eu não vou contar com a tua ajuda. Porque tu podes estar disponível ou não. E se tu não estiveres disponível, eu não te posso julgar por isso. Porque tu tens a tua vida. Tens as tuas coisas, tens as tuas razões para não estar disponível, tens as tuas prioridades. Então, eu não vou contar contigo. Se me quiseres ajudar, eu vou agradecer. Eu posso expor a situação. Se estiver disponível, muito obrigado, meu amigo. Se não estiver disponível, obrigado ao mesmo. E espero tudo de todo mundo, que é, tu és meu amigo, mas eu não sei que tipo de comportamento é que tu podes ter amanhã, que tipo de atitude é que tu podes ter amanhã, que vai me prejudicar de alguma forma. Alguma coisa pode te motivar a fazer algo que vai me prejudicar, mesmo que não seja a tua intenção, mas pode acontecer. És um ser humano, estás sujeito a isso. Por isso é que eu não espero nada de ninguém, mas espero tudo de todo mundo. Ou seja, eu não espero que me ajudem, mas espero que todo mundo me faça mal. Porque pode acontecer. Percebes? É nesse sentido. Então, essa questão do lidar com pessoas invejosas, com pessoas interesseiras, vai muito nessa base. O beber da água, claramente que eu não bebo da água de todo mundo. Não. Hoje em dia é muito difícil. Eu bebo água de onde eu vejo que há valor. Exatamente. Onde eu sei que há potencial, que eu ali posso de facto aprender e conseguir, mais do que aprender, é aplicar aquilo que aprendi na minha vida e alavancar. Teoria e a prática. É isso, sim. E graças a Deus, eu conheço muitas pessoas de quem eu bebo as águas, muitas pessoas que já alcançaram aquilo que eu pretendo alcançar em termos financeiros, em termos de negócios, em termos de família. Então, eu posso dizer que tenho aqui uns bons mentores para a vida e eu que me tenho estado a manter resiliente. Porque quando eu larguei o último emprego que tive para me dedicar 100% à minha empresa, não foi porque eu olhei e vi, não, está na altura de agarrar a minha empresa. Não, foi, eu saí do meu emprego por razões pessoais. Razões pessoais. Tive um problema de saúde que graças a Deus está ultrapassado. Que manteve-me fora de Angola durante algum tempo. Sim. E quando eu regressei, a minha intenção nem era ficar cá, era ir fazer formações, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, me capacitar mais e depois voltar e ou dar continuidade à minha empresa que já existia, ou então ir procurar um emprego numa outra empresa. Mas as coisas mudaram assim. As coisas aconteceram muito rápido. De repente a minha empresa, que era uma coisinha pequena, quando digo pequena é em termos de estrutura, porque eu enquanto tinha o meu emprego eu já tinha a minha empresa. Para quem trabalha com o digital, o caminho de entrada é sempre a agência de comunicação digital, gestão de redes sociais, criação de posts. Esse é sempre o caminho de entrada, não tens como. E eu já fazia isso. Eu tinha uma equipa que fazia isso, tinha 2 pessoas que me faziam isso já. Só que de repente as pessoas começaram a falar comigo: Marcelo, eu vejo o trabalho que tens estado a fazer nas empresas em que trabalhas, porque eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar durante alguns anos na Puma Angol, que foi uma empresa que também me deu muita visibilidade. Porquê? Porque dentro da Puma Angol eu, a uma determinada altura, passei a atuar praticamente como porta-voz da empresa. Okay? Em todos os eventos, o Marcelo Quintas lá abria. Não digo em todos, mas na maior parte deles. Sim. Era eu escolhido para ir representar a empresa, era eu escolhido para ir falar em nome da empresa. Eu caí na real de que o meu trabalho enquanto comunicador está a ser bem feito. Quando, dentro da Puma Angola, eu fazia parte do departamento de marketing e chamaram-me para ir apresentar o balanço geral da Puma Angola no IRDP, Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo. Eu disse: eu? Tenho certeza? Não, porque normalmente quem vai é o diretor comercial. Sim. Quem ia na altura era o diretor comercial. Só que por alguma razão ele não podia estar presente naquela sessão.
porque houve uma situação em que pá, não conseguia. E acharam que o Marcelo é que tinha que ir. E eu fiquei, mas como é que eu é que vou apresentar o balanço geral da empresa? Não te Em quanto preocupes, tempo? pá. Tens aqui o documento, aquilo é só vais ler e está tudo bem. Eu disse, não pode. E pediram-me para fazer isso a menos de uma semana da apresentação. Mas como eu gosto de desafios, eu disse, está bem, eu vou. Mas Etienne, eu estava muito nervoso. Porque eu apresentei aquilo ao diretor-geral do IRDP, diretor-geral adjunto, ao secretário de Estado. Pá, eu estava ali e eu comecei a analisar, a sentir a pressão da sala. E depois, não é só a Pumangol, estão lá todos os players presentes. Sonangol, Total, A concorrência ETG, toda. Todo mundo tem que apresentar o seu balanço. assim. E eu, quando estou a fazer apresentações, eu não gosto de ler. Porque isso é uma coisa que eu aprendi na escola, nessa instituição militar. Sim. PowerPoint. E fica uma dica aqui. Um PowerPoint não serve para tu leres a apresentação. Serve para teres bullet points. Tens aqui pontos de destaque para te relembrarem o que é que tu tens que falar. Ou seja, tu olhas Pod Luanda, ok, eu tenho que falar sobre Pod Luanda. Para isso é que serve um PowerPoint. Não é para tu encheres de texto e começares a ler. Porque senão tu vais preparar um documento e vais enviar e a pessoa ler. Sim. Estás a perceber? E até porque se tu estiveres a ler, não transmite confiança. Passa a ideia de que tu não tens noção do que é que estás ali a falar. Então eu tive que estudar um documento de sei lá quantas páginas. Mais de 100? Muita página. O balanço geral da empresa, sim, do sim, ano do ano todo, todo, percebes? Eu tive que estudar aquele documento inteiro. Vai para frente, vai para trás, vê, não vê, anda, não anda. E quando fiz a minha apresentação, claramente que havia coisas que eu tinha que olhar assim para o PDF ou para o PowerPoint. Mas o resto eu falava, porque eu me preparei para aquilo. Num curto espaço de tempo, mas consegui me preparar. E quando eu saio lá do púlpito, pá, recebi um rasgo de elogios. Pá, muito bem, Marcelo, representaste muito bem a empresa e tal, Mas ainda assim aquilo não me envaideceu, porque na minha cabeça foi, bom, se calhar só estão a falar isso para me agradar porque é a minha primeira vez e eles sabem que é a minha primeira vez. Sim. Mas depois eu também parei e fiquei, pá, mas por que razão eles iam querer me agradar se nem me conhecem? Percebes? Sim, sim. Houve um outro momento ainda nessa apresentação que me deixou um bocadinho nervoso, que foi o momento de perguntas e respostas. Que é o momento onde senta o representante de cada um dos players do setor, do oil and gas. E a plateia começa a tirar perguntas. Estamos a falar de um sítio onde está presente toda a imprensa, todos os canais mediáticos de comunicação. E eu, que se me perguntarem algo que eu não sei, começaram a fazer perguntas e tal, e eu fui respondendo, os outros respondiam, e correu tudo bem. O que é que acontece? Eu saio dessa apresentação, quando voltei para o Mangol, disseram, a próxima tu é que vais outra vez. Não era a minha função. Sim. Era papel do diretor comercial, mas só não, tu vais a próxima. E eu fiquei naquela de, quero ir, mas dá sempre aquele frio na barriga, né? Sim, Porque sim. é pressão. Mas aceitei. Só que nessa segunda que fui, não fui eu a apresentar, eu fui a ouvir. Porquê? Eles gostaram da minha apresentação, mas pediram que eu participasse em todas, dali em diante, para entender de facto como é que aquilo funciona, porque na primeira eu fui apanhado meio que de surpresa. Sim. E chegar a uma altura em que eu ia ser mesmo a pessoa que ia começar a apresentar definitivamente o balanço da empresa. Mas qualquer um nessa posição do Marcelo já encara isso como uma oportunidade para subir na hierarquia da empresa. E o Marcelo faz o contrário. O Marcelo decidiu criar a sua própria marca, a sua própria brand. O Marcelo sente-se fora da Matix com este move. Acima da média. Eu não posso dizer que não. Sim, volta e meia eu sinto sim. Porque é assim, quando tu fazes o teu trabalho com afinco, quando tu fazes a coisa com vontade, porque gostas de fazer, é inevitável que as coisas corram bem. Percebes? Sim. Mais tarde ou mais cedo aquilo vai começar a correr muito bem. E nesse caso em particular, da Pumangol, foi uma empresa onde eu não olhava para a questão do falar, estar...
para querer aparecer, eu não precisava disso porque eu já tinha audiência. Exatamente. Percebes? Sim, sim. Eu já tinha uma plateia, eu já tinha um público que me acompanhava daquilo que eu fazia. Eu de facto ia nessas representações porque eu gosto de comunicar, eu gosto de falar. Eu não sei se estás a reparar aqui, enquanto tu não me cortas, eu vou. Não, porque eu gosto mesmo de falar. Largada, estamos aqui para isso. Eu gosto mesmo de falar, estás a perceber? Sim. E então eu fazia as coisas porque eu sentia que aquela era a melhor forma que eu tinha de dar o meu contributo para a empresa. Tanto que não posso estar aqui a dizer que a empresa também não ganhou muito destaque no digital por causa disso. Atenção, o Mangola é uma empresa grande, eu já encontrei aquilo uma empresa grande. Mas eu tenho noção de que os conteúdos que eu ia criando, essas representações que eu ia fazendo na empresa, em termos de digital, alavancaram também a presença da empresa. Também foi uma experiência para o Marcelo, ou seja, foi vice-versa. Estás a perceber? Sim, aquilo foi benéfico para os dois. Sim, uma consonância. Foi vantajoso para os dois, para mim e para a empresa. Sim. Então eu não olhei para aquilo como uma oportunidade de, não, agora eu vou exigir que tem que. Não. Claramente que é sempre bom. Sim. Isso é sempre bom. Mas a verdade é que fazia mesmo porque gostava de fazer. Estás a ver? Ainda nesta senda da consonância, da contribuição, vice-versa, pelo lado da contribuição das empresas que o Marcelo fez parte, tiveram um grande contributo para que o Marcelo hoje faça a gestão do grupo 6.3. Sim. Marcelo, hoje o grupo conta com quantos funcionários, podemos assim dizer? Uma estimativa. O grupo? Sim, o grupo são quantas? São 6 empresas no grupo. Não, 4. São 4. São 4 empresas. 4 empresas, sim. 6.3 estúdios. Sim. 6.3. Deixa-me explicar. Sim. Há 6.3 estúdios que começou como uma agência de marketing, hoje em dia é um estúdio criativo que trabalha a reputação, posicionamento e imagem de marcas e pessoas com base na produção audiovisual. Okay? Certo. Temos a 6.3 Arte, que é a empresa que está em Lisboa, que é um estúdio criativo focado na arte floral. Ou seja, vendemos flores. Não simplesmente flores, mas arte. Nós tentamos criar aqui um conceito que não fosse simplesmente vender buquês ou ramos, e sim artes no que diz respeito a vasos, toda a composição, seja de cores, o tipo de flores que vai se utilizar, o material dos vasos e tudo mais. Tentamos ir para um segmento um bocadinho mais premium. Temos a 6.3 Home, que é uma empresa de gestão de ativos imobiliários, onde o nosso propósito, ou o nosso maior objetivo é a valorização total dos ativos imobiliários que os nossos clientes nos apresentam. E depois existe a Corporus. A Corporus é uma empresa que, na verdade, ela não faz parte do grupo 6.3, ok? Sim. Porque ela é uma empresa de investimento de capital em startups. É o que nós fazemos neste momento. Uau. Porque quando digo nós é porque eu tenho um sócio nessa empresa que é o Marlon Cruz, um grande amigo a quem eu quero mandar um grande abraço. E porquê é que nós criamos essa empresa? Porque nós sentimos a necessidade de dar oportunidade às pessoas, às centenas de pessoas que me mandam mensagens todos os dias, só a pedir uma oportunidade para apresentar um projeto. Tem uma empresa de tal, daqui, dali, da tal. Olha, há bem pouco tempo estivemos no Angotic e havia ali uma área de startups. Esquece. Nós quase não conseguíamos andar, porque todo mundo parava a pedir para conhecer e ver e tal. E recolhemos ali vários cartões. Certo. E até entramos em contacto com algumas pessoas. E então nós temos estado de certa forma, fazer algum tipo de investimento em algumas dessas pequenas empresas para ver se de facto conseguimos alavancar, né? Mas o tipo de investimento nem sempre é financeiro. Nós estamos a tentar implementar, por exemplo, um conceito que já é muito comum nos Estados Unidos, mas que aqui ainda não é uma realidade a 100%, que é o Media for Equity, que é tipo troca de percentagem da empresa por exposição, por imagem. Por exemplo, eu hoje tenho uma imagem credível. Sim. Então eu não posso me associar a qualquer tipo de negócio. Eu, para associar a minha imagem a uma empresa ou a uma marca, eu tenho que ter uma boa relação com essa empresa e eu tenho que estudar essa marca.
e ver de facto a longo prazo se aquilo não me pode prejudicar, percebes? Então é um bocadinho nesse sentido. E a gestão dessas empresas não são estressantes para o Marcelo? Bom, graças a Deus estou rodeado de bons profissionais. Sim, isso também Estou conta. rodeado de bons profissionais e quem tem que fazer a gestão, por exemplo, quando eu não posso, são pessoas também da minha confiança em que nunca me deixaram mal. Então, até lá, eu acho que está tudo bem. Uau, mas o Marcelo tem uma ambição mesmo vasta, estimados visualizadores, uma ambição vasta mesmo, porque o Marcelo tem diversas empresas e não para por aí. Temos projetos novos a caminho do Marcelo? Claro que sim, claro que sim. Olha, isto é em direto. Eu deixo já aqui um convite para um estabelecimento comercial que vai ser inaugurado hoje, Uau, que é uma barbearia Godspeed, que vai ser inaugurada no Bellas Business Park. É um projeto de um amigo meu, Celton Miguel, e eu também tenho uma participação nesse projeto. É algo que está muito bonito, está muito bom. Não é apenas mais uma barbearia, não. Nós tentamos implementar ali um conceito mesmo diferenciado no que diz respeito à experiência do cliente. Então eu deixo esse convite. A inauguração será hoje às 19 horas e a partir da manhã a barbearia estará aberta ao público. só uma questão, o Celton Miguel está a referir-se ao jogador de O basquetebol? jogador de basquete, sim. Ok. Etienne, Sim, é a tal coisa. Os meus amigos de hoje são pessoas que eu já conheço há muitos anos, Sim. percebes? E felizmente, cada um de nós conseguiu seguir carreira naquilo que sonhou enquanto pequeno e está a conseguir ter destaque. Eu hoje em dia tenho muitos amigos meus que estão a dar-se muito bem em termos profissionais e estão de facto a fazer aquilo que eles queriam fazer. Estás a ver? Sim. Então, isso é uma coisa que para mim é muito gratificante e é uma oportunidade enorme de expandir então o meu portfólio de negócios. Sim. Porque se eu atuo numa área, ele atua noutra, ambos temos visibilidade, ambos estamos num bom caminho, vamos unir forças e fazer algo maior. E é o que está a acontecer agora. Uau. O Marcelo Quintas, acredito que não só para elaboração de guiões, materialização de ideias, constituição de ideias, o Marcelo Quintas faz uma interiorização muito forte. Essa interiorização, consequentemente, é de leituras que o Marcelo faz. O Marcelo tem... Entende, sabes Sim. que eu não... Foi difícil para mim ganhar hábitos de leitura. Eu nunca gostei de ler e confesso que até hoje não gosto muito. Sim. Mas faço porque é necessário. Porque lá está, isso é uma das coisas que na minha vida eu não gosto muito, mas tem que ser feito porque de facto muda mesmo a mentalidade. Marcelo faz alguma recomendação aqui para a comunidade juvenil? Faço, não, e na verdade até ia fazer. O primeiro livro que eu li na minha vida foi um livro de 50 páginas, deste tamanho. É verdade. E Foi o nem melhor pelo tamanho. Não, sim, foi sim, o melhor livro que eu li. Sabes qual é o título do livro? Sim. O Pequeno Livro da Etiqueta. O de bolso, sim. Esse livro é fenomenal. É Foi o fenomenal. primeiro e o melhor livro Sim. que eu li. Por que eu digo que foi o melhor? Porque foi o livro que ensinou-me a conviver em sociedade. Ensinou-me boas maneiras, ensinou-me bons modos. Isso já vinha de base de casa, mas aquele livro reforçou. Moldou muito aquilo que é a minha personalidade hoje em dia. Yeah. Uau. Mas agora, em termos de recomendação, eu começava mesmo por esse, o pequeno livro da etiqueta, porque isso vai ajudar muito em termos de imagem, porque, Etienne, imagem não é vestir bem. Não. Sim. E vestir bem não é vestir caro. Imagem é saberes te apresentar, é saberes falar, é teres o teu cabelo bem cortadinho, a tua barba bem alinhada. Hoje eu não sou bom exemplo, mas é mesmo só por causa da barbearia, que vai se inaugurar hoje. Então eu estava propositadamente à espera da inauguração da barbearia para ir alinhar aqui tudo isso. Sim. Mas imagem transcende aquilo que tu vestes. Como eu estava a dizer, a forma como te apresentas, a forma como falas, o perfume que usas. Imagem é tu deixares a tua marca, percebes? É as pessoas olharem para algo ou sentirem um cheiro e falarem, para aquilo lembra-me Etienne. Isso é a tua imagem, Sim, é a tua marca. Então esse livro é muito bom nesse sentido. Depois, no que diz respeito mais, por exemplo, à questão de gestão de finanças ou de economias, eu vou para Pai Rico, Pai Pobre, sim. O Homem Mais Rico da Babilônia, que é
talvez o meu segundo livro favorito, depois desse, do Pequeno Livro da Etiqueta, e ainda arrisco em recomendar também aqui um que eu comecei, mas ainda não acabei, que é As 48 Leis do Poder. Clássico. Mas alguém que não gosta de ler, conhece assim tantos livros, não acredito. Não acredito. Lá está, Etienne, é necessário. Não gosto, mas é necessário. E isso tudo é por causa de um amigo meu, que é o Walter Hugo. Walter Hugo hoje em dia é aquela pessoa que é tipo o meu conselheiro. Ele é aquele amigo que eu vou apresentar ideias, que eu vou expor problemas, e ele é a pessoa que me ajuda a resolver. E ele gosta muito de ler. Todos estes livros foi ele que me recomendou. E ele inclusive, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele é que me ofereceu. Sim. Não só recomendou, como ofereceu. Pai rico, pai pobre, ele quis oferecer, só que ele disse, eu já comprei. Já comprei. Yeah. Então, pá, é só por isso que eu tenho esse conhecimento. Não, é necessário. E são livros que eu, de facto, recomendo. Amizades são sobre isso, estimados visualizadores. Quanto a Walter Hugo, vou já te contactar aqui também para mandar uma recomendação para mim. Estamos a precisar, a juventude está a precisar de ler. Não, mas o Cota Marcelo Quintas, o Cota mesmo tem um impacto influente e abrangente na nossa sociedade, principalmente na comunidade juvenil. Essa responsabilidade é muito grande e nós já terminamos o nosso programa, já estamos mesmo a terminar, fizemos 1 hora. Não quero mais aqui alongar o tempo, a agenda vasta do nosso querido convidado. Eu quero que o nosso convidado querido, né, Marcelo Quintas, interesse uma mensagem, um conselho para a comunidade juvenil angolana. Acredito que será de veras preponderante. Eu costumo dizer sempre a mesma coisa. Não tenham medo de errar. Quanto mais cedo errarem, mais rapidamente vocês aprendem. E, consequentemente, mais rapidamente crescem. Nós, jovens, temos muito o hábito de estarmos constantemente a fazer comparações. E eu digo, a comparação não é uma boa métrica para tu medires o teu valor. Não é. Porque tu vais comparar a tua vida inteira, tudo o que tu já viveste, certo, com um momento bom que viste de alguém. Tu não estás a considerar os momentos maus daquela pessoa, não estás a considerar as quedas daquela pessoa, só estás a olhar para o momento bom. E estás a comparar tudo o que tu já viveste com aquele momento bom. Isso nem é justo para ti. Então, vamos atrás de propósito. É o que falamos há pouco tempo. Vamos atrás de propósito. Sim. Porque se tu tiveres propósito, muito dificilmente vais te deixar levar por distrações. E eu acho que é assim que eu posso concluir a minha abordagem. Estimados convidados, visualizadores, o nosso convidado foi de veras fenomenal, como sempre. Bom em tudo o que faz, é jogador do Dream Team. Então, estamos gratificados, o nosso time está gratificado por recepcioná-lo. O Pô de Luanda está grato por receber uma figura deste porte e agradecemos e vamos fechar agora. Até já.